Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 16. Depois vamos entoar mais um hino, implorando para que Deus nos ilumine, a fim de que possamos compreender essa porção da Escritura que será lida. 1 Coríntios, capítulo 16. Após a leitura do texto, após entoarmos o hino 350, as crianças descerão. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 16. Nós vamos ler os primeiros 12 versos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Leremos os 12 primeiros versos. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E, quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero, agora, ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, e eu sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 16, Paulo mostra que a fé cristã envolve generosidade, envolve planos sendo feitos diante de Deus e envolve cuidado uns pelos outros. Isto é, a fé cristã mexe com o nosso bolso, mexe com a nossa agenda e mexe com as nossas amizades, mexe com os nossos relacionamentos. Os grandiosos temas doutrinários da epístola já foram tratados, mas ainda há alguns assuntos que requerem atenção. E Paulo agora se volta a esses assuntos, a essas demandas. Nessa breve sessão, o apóstolo Paulo dá orientações relacionadas à coleta em favor dos cristãos de Jerusalém. Ele também compartilha com os coríntios alguns de seus planos. Paulo compartilha com os coríntios algo a respeito do seu planejamento futuro. E ele também se ocupa aqui com Timóteo, Apolo e outros, e depois disso conclui a sua epístola. Eu queria tratar com vocês nessa manhã a respeito desse texto a partir do seguinte tema: a fé extraordinária. A fé sempre é incomum, ela é sempre extraordinária, mas essa fé extraordinária se revela na vida ordinária, na vida comum.
Então eu quero conversar com vocês a respeito de algumas das características dessa fé extraordinária que se materializa na vida ordinária da gente. A primeira característica dessa fé é que ela é uma fé que contribui. Veja lá o verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. A abertura do capítulo sugere que Paulo está respondendo uma pergunta feita pelos coríntios outrora. Nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo já deu algumas respostas para algumas perguntas feitas pelos coríntios. O apóstolo Paulo já respondeu perguntas sobre o casamento, sobre carnes sacrificadas a ídolos. Paulo já respondeu perguntas sobre dons espirituais. E agora Paulo responderá uma pergunta relacionada à questão da coleta em favor dos cristãos pobres de Jerusalém. O início do capítulo revela a preocupação sincera do apóstolo Paulo em relação aos crentes que pertenciam à igreja de Jerusalém, a nossa igreja mãe, a primeira igreja cristã da história. Os cristãos de Jerusalém estavam sofrendo muito em virtude daquela fome severa que foi predita por Ágabo, de acordo com Atos capítulo 11. E os cristãos de Jerusalém também estavam sofrendo em virtude da perseguição que se levantou contra os cristãos após a morte de Estevão e que culminou na dispersão dos crentes. Os crentes de Jerusalém, aqueles que prosseguiram por ali, sofriam em virtude do ostracismo social que era praticado da parte dos demais cidadãos daquela cidade. Ao comentar essa passagem, o reformador João Calvino fez uma observação muito interessante. O reformador João Calvino afirmou o seguinte: se os coríntios quisessem evitar a acusação de ingratidão, estavam na obrigação de socorrer o lugar de onde haviam recebido o evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo entendia que um crente deve cuidar bem da sua igreja mãe. Paulo vai oferecer instruções quanto à captação dos recursos e quanto à destinação dos mesmos. Encontramos as diretrizes apostólicas acerca da captação dos recursos no verso 2. No primeiro dia da semana. Essa é uma das referências mais antigas ao domingo como dia de culto. Paulo prossegue: cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Cada um, não importa se rico ou pobre, deveria fazer uma contribuição. Paulo quer que os coríntios desenvolvam esse hábito de serem ofertantes, de serem generosos, de acolherem pessoas que estão passando por dificuldades. O texto prossegue: e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo não queria aquilo sendo feito de qualquer jeito. Paulo não fazia as coisas de forma improvisada. Paulo não fazia as coisas na coxa. Paulo compreendia que aquilo que é feito de forma apressada, de forma improvisada, geralmente não é bem feito. É por isso que ele oferece instruções claras acerca da conduta que deveria ser adotada pelos coríntios. Um detalhe importante a ser observado aqui é que Paulo estimula os coríntios a guardarem dinheiro para repartir depois. A nossa sociedade convive bem com a ideia da poupança e do investimento em benefício próprio, em benefício da família. É lindo juntar dinheiro para comprar a casa, é lindo e positivo juntar dinheiro para fazer uma viagem, é super legal.
mas a gente estranha a ideia de poupar agora para dividir depois. O apóstolo Paulo está incentivando a gente a fazer isso também. Não existe nada errado ou equivocado em você ser previdente. Entretanto, o apóstolo Paulo sugere que é interessante também você acumular para repartir depois, para ajudar outras pessoas, quando elas tiverem necessidade. Paulo queria que os coríntios desenvolvessem esse hábito de serem ofertantes, de serem generosos. A impressão que o texto dá é que Paulo enxergava aquela coleta como uma combinação do sistemático com o espontâneo, a espontaneidade controlando a quantia a ser ofertada e o hábito, o costume, garantindo a regularidade e a prática constante desse ato tão bonito de ofertar. Para Paulo, a coleta era mais do que dinheiro, mais do que questões financeiras, mas uma espécie de resposta ativa e grata à graça de Deus. Ofertar aos pobres se tornou uma expressão natural de devoção cristã a Deus, uma vez que Deus provê para o seu povo, uma vez que Deus sustenta seus filhos, espera-se que esses filhos participem dos propósitos redentores do Senhor. Pergunto, qual foi a última vez que você ofertou? Não estou falando do dízimo, que espera-se do crente. Estou falando de ofertas espontâneas. Quando foi que você ofertou? Pela última vez. Você ajuda com frequência instituições ou pessoas que estão precisando de ajuda? Você já ofertou para missionários? Você já deu uma oferta generosa para a igreja? É importante a gente se envolver com essas práticas. O crente precisa abrir o coração e o bolso também. Depois de tratar da captação dos recursos, Paulo se ocupa com a destinação dos mesmos nos versos 3 e 4, onde lemos: E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Paulo estava organizando a coleta. Paulo estava planejando aquele esforço. Mas ele em nenhum momento planejou tocar no dinheiro. A intenção de Paulo era que alguns coríntios fossem selecionados a fim de captarem aquele recurso, gerenciá-lo e encaminhá-lo para Jerusalém. Transferir dinheiro hoje é moleza. Basta fazer um Pix, né, gente? Você vai lá, pega o QR Code, ou pega o celular do outro, o e-mail do outro, o CPF e transfere valores. No mundo antigo, a coisa era completamente diferente. Transportar um valor considerável, e tudo em moedas, não era um trabalho fácil. Isso exigia o esforço e a cooperação de várias pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo dá essa orientação. Vocês devem selecionar alguns coríntios a fim de que eles encaminhem a oferta até Jerusalém. Se precisar de ajuda, estou à disposição. Mas eu não vou liderar esse esforço. Vocês precisam selecionar homens capacitados, homens que tenham boa reputação, a fim de encaminharem esse donativo aos cristãos de Jerusalém. Seu objetivo era evitar qualquer acusação ou suspeita. A fé cristã, essa fé extraordinária que se revela no ordinário das nossas vidas, é uma fé que contribui. Em segundo lugar, essa fé possui uma outra característica, é uma fé que faz planos e que submete esses planos ao Senhor. A Bíblia não condena o expediente do planejamento, mas a Bíblia condena, sim, o planejamento sem submissão.
O planejamento sem dependência. A Bíblia vai chamar isso, esse esforço sem dependência, de arrogância, de jactância. Ou seja, aos olhos de Deus isso é pecado. A gente encontra Paulo dividindo os planos dele com os coríntios nos versos 5 a 7. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que tenho de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Coríntios, o meu plano é esse, e isso vai acontecer se o Senhor permitir. No mundo antigo, as viagens eram muito complicadas. Ir de Éfeso a Corinto não era algo simples e não podia ser feito em qualquer época do ano. Paulo provavelmente viajaria inicialmente para o norte, acompanhando o litoral de Éfeso a Troade, onde atravessaria para Neápolis, na região da Macedônia. Dali é bem possível que ele fosse para o oeste, passando por Tessalônica, e finalmente ele iria para o sul, a fim de alcançar primeiramente Atenas e depois Corinto. A descrição que Paulo faz de seus planos de viagem revela também que ele usava o tempo de modo responsável. Ele queria visitar os macedônios e ele queria passar um bom tempo entre os coríntios. E ele pensou o seguinte: bem, eu vou chegar em Corinto no início do inverno, uma vez que era difícil ou praticamente impossível viajar durante o inverno naquela região. Então Paulo se planeja, ele usa o tempo de modo responsável. O desejo de Paulo é passar um bom tempo entre os coríntios. Note-se, porém, a condição estabelecida: se o Senhor permitir. Paulo faz planos e os submete ao Senhor. Os crentes devem adicionar esta cláusula: se o Senhor permitir, a todos os seus planos e a todas as suas intenções, porque é muito temerário comprometer-se e traçar planos definidos para o futuro, visto que não temos um único momento sob o nosso controle. Você manda em quê? No que você manda na sua vida? Você tem o controle do que vai acontecer hoje? Não! E às vezes a gente pensa que nós temos o controle da próxima década nas nossas mãos. Em vez da presunção arrogante de considerar o futuro como certo e como definido, o crente deve sempre submeter-se voluntariamente ao plano de Deus. Nós lemos na nossa liturgia, minutos atrás, esse texto precioso de Tiago, que chama a nossa atenção para a importância dessa submissão à vontade de Deus. Tiago 4,15, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós precisamos recuperar o sentido bíblico da frase, se o Senhor quiser, porque a nossa sociedade usa essa frase para comunicar otimismo. Se o Senhor quiser, eu compro um carro novo. Se o Senhor quiser, eu passo na prova. Se o Senhor quiser, eu serei selecionado. Se o Senhor quiser, farei boa viagem. Pergunto, e se o Senhor não quiser? É possível que a vontade dele seja diferente da sua. A arrogante pretensão quanto ao futuro deve ser substituída por uma declaração de plena dependência do Senhor. A Escritura não está combatendo o planejamento. A Escritura combate o orgulho. Eu quero sugerir uma oração para você fazer. A oração é a seguinte: Senhor, onde os meus planos
não são os seus, destrua-os. Repito. Senhor, onde os meus planos não forem os seus, destrua-os. É possível que a sua vontade não seja a vontade do Senhor. É possível que o seu desejo não seja o desejo do Senhor. É possível que o seu sonho não seja o sonho do Senhor para você. Submeta-se à vontade do Senhor. Se o Senhor quiser, se é essa a vontade do Senhor, confirma. Se não, fecha as portas. Senhor, onde não forem os seus planos, destrua-os. Paulo prossegue, e nos versos 8 e 9, ele continua tratando sobre seu planejamento. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Paulo descreve aqui a sua situação em Éfeso, onde passou 2 anos e meio, segundo o registro de Atos capítulo 19. Paulo passou mais tempo em Éfeso do que em qualquer outro lugar. E lá ele teve muitas oportunidades para a pregação do Evangelho. De acordo com Lucas, Paulo teve a oportunidade em Éfeso de pregar regularmente na escola de Tirano durante o período da sexta dos Efésios, o período das 11 horas da manhã às 4 horas da tarde. Então os Efésios, entre 11 horas da manhã e 4 horas da tarde, almoçavam, descansavam. Paulo aproveitou esse período para pregar o Evangelho, e através disso, muitas pessoas da Ásia ouviram o Evangelho. Ou seja, de fato, foi uma grande porta que o Senhor abriu ali em Éfeso. Parece que Epáfras, um morador de Colossos, converteu-se a Cristo durante o ministério de Paulo na escola de Tirano. Ele foi a Éfeso, a negócios, alguém o convidou para ir lá, e ele ouviu o apóstolo Paulo, se converteu e se tornou plantador de igrejas. Ele plantou a igreja em Colossos e também em Hierápolis e Laodiceia. O fato de haver uma porta aberta não significava que o apóstolo estava livre de riscos pessoais ou de oposição. A oposição estava lá, as dificuldades estavam lá, mas as portas abertas também estavam lá. Às vezes a gente desiste na primeira dificuldade. Deus me mostrou que não é para ir para lá, por conta da primeira dificuldade. Não existe essa relação necessariamente, ok? Muitas vezes o trabalho será desenvolvido a despeito das perseguições e oposições. Evidência disso é o teimoso e abençoado presbiterianismo jundiaense. Porque a primeira pregação aqui, lá em 1867, foi rejeitada pelos jundiaenses. Os pastores vieram aqui e também foram rejeitados, mas a semente do Evangelho foi plantada e o Evangelho prosperou. Evidência disso somos nós que estamos aqui, louvando e bendizendo o nome do eterno Deus. Terceira lição que a gente aprende com esse texto: a fé extraordinária é uma fé que caminha junto. É uma fé que se importa com gente. Versos 10 e 11. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Paulo já tratou sobre a visita de Timóteo a Corinto, lá no capítulo 4. Timóteo era um jovem pastor natural de Listra, uma província romana na Galácia. A sua avó e mãe se converteram a Cristo por ocasião da primeira grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Na segunda viagem missionária, ao passar por Listra, o jovem Timóteo passou a acompanhar Paulo e auxiliá-lo no seu ministério. Quando Paulo precisava deixar uma região, ele enviava Timóteo para o trabalho. Agora, Paulo conta com a cooperação de Timóteo em relação aos cristãos coríntios.
Acontece que Paulo tinha medo, tinha receio de que o desprezo que alguns coríntios tinham em relação a ele respingasse, de certa forma, no jovem pastor Timóteo. Paulo não quer que Timóteo enfrente as mesmas dificuldades que ele enfrentava. E ele instrui os coríntios a respeito desse apoio àquele fiel servo de Jesus Cristo. Paulo se certifica de que qualquer desprezo seja neutralizado por meio de sua recomendação. Paulo cuidou de Timóteo. Não sei se vou usar o texto como pretexto, mas vou falar mesmo assim. Nós estamos, enquanto igreja local, vivendo um momento diferente, porque aproxima-se o final do ano e, como é de conhecimento de vocês, em 31 de dezembro eu encerro meu ministério pastoral aqui. Em 2026, outro pastor vai assumir o pastorado efetivo da igreja. Como vocês deverão tratá-lo? Como obreiro, como homem de Deus. Vocês devem recebê-lo bem. Vocês devem receber bem o pastor, visto que ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Então, eu emprego as palavras do apóstolo Paulo para orientá-los a respeito da conduta a ser adotada em relação ao futuro ministro, ao futuro pastor dessa comunidade. Verso 12. Agora Paulo trata sobre Apolo, acerca do irmão Apolo. Muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Paulo responde agora outra pergunta. E essa pergunta refere-se a Apolo, um judeu nascido em Alexandria e que se converteu a Jesus Cristo através do ministério de Priscila e Áquila. A Bíblia afirma que ele era muito eloquente, ele era assim um pregador de mão cheia, e os coríntios gostavam muito dele. E os coríntios chegaram a solicitar a Paulo a designação de Apolo como pastor da igreja. E o apóstolo Paulo não revelou ciúme, o apóstolo Paulo consentiu com um pedido, entretanto Apolo declinou. E essa recusa revela tanto acerca do caráter de Apolo, quanto revela acerca do caráter de Paulo, que encaminhou o convite. É altamente provável, é altamente possível que Apolo tenha declinado por desaprovar o partidarismo e a desunião que havia naquela comunidade. Bem, concluindo, Paulo termina a sua epístola com recomendações simples, mas que revelam a essência do evangelho: generosidade, submissão a Deus e cuidado mútuo. A fé extraordinária revela-se no ordinário das vidas. De que forma? Por meio da contribuição, por meio da submissão dos planos ao Senhor e também por meio desse caminhar juntos. Encerro com 3 aplicações finais, com 3 desafios finais. Primeiro deles, decida separar uma quantia da sua renda para ajudar alguém ou alguma instituição. Coloca lá na sua planilha. Não estou falando aqui do valor, estou falando de você desenvolver esse hábito de ser generoso. Coloca lá na planilha. Segunda dica: revise seus sonhos. Revise suas metas. Senhor, onde meus planos não forem os seus, destrua-os. Senhor, se é isso que o Senhor quer para mim, confirma. Se não, redirecione. Revise seus sonhos e metas e submeta tudo isso ao Senhor. Finalmente, essa semana, não é semana que vem não, nessa semana,
Eu desafio você a encorajar alguém dessa igreja, seja por meio de uma ligação, seja por meio de uma mensagem, seja por meio de uma oferta. Faça alguma coisa para mostrar para o outro que você o estima, que você deseja o bem dele. Ai, mas nunca fizeram isso comigo. Comece com você, não fique esperando os outros não, toma iniciativa. Se movimente para abençoar alguém da igreja. Que o bom Deus nos sustente e nos abençoe e que a palavra produza bons frutos para a glória do Senhor e para o fortalecimento dessa comunidade.